Exatamente, amigo Casimiro Neto, o competente Casimiro. Estamos ao vivo aqui, 11 horas e 30 minutos e 31 minutos. Quem está aqui também com a gente, além de Raimundo Carvalho, é Ricardo Stucker, o companheiro sempre das nossas entrevistas. E a gente vai pegar um momento em que o candidato Fernando Haddad acaba de chegar de uma sequência de entrevistas. É muito importante essa situação que a gente está vivendo, porque faltam 3 dias para a eleição. E o candidato Fernando Haddad e toda a militância do PT estão bastante motivados com os resultados recentes das pesquisas, tanto do Ibope como do Vox Populi, que saiu hoje. 5 pontos separam, segundo o Vox Populi, pesquisa encomendada pela CUT, como você falou, como está no aratuonline.com.br. 5 pontos separam o Jair Bolsonaro do PSL do candidato Fernando Haddad do PT, que acaba de chegar aqui com a gente. Ele vai conversar ao vivo com os baianos. Nesse momento ele está chegando. Seja bem-vindo, candidato. Bem? Obrigado por receber os baianos. Candidato Fernando Haddad, que vai estar em Salvador amanhã, sexta-feira, é isso mesmo? É isso aí. De novo em Salvador. De novo em Salvador. O senhor teve 60% dos votos válidos na Bahia, teve mais de 4 milhões de votos, praticamente 3 milhões de votos à frente do seu concorrente. Ganhou em 411 municípios dos 417, Casimiro Neto. Essa reta final é muito simbólico para o senhor participar e fazer a campanha na Bahia? É muito simbólico. Está tendo uma virada no Brasil inteiro. O Nordeste já me deu a vitória no primeiro turno, mas eu, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu governei, eu passei o meu adversário aqui e já estou com 51% dos votos numa região que você sabe que é mais resistente ao nosso projeto. O PT, inclusive. Pois é, mas nós estamos vencendo essas resistências. Como nós estamos fazendo isso? Mostrando os riscos de eleger uma pessoa sem preparo, um verdadeiro salto no escuro para a democracia e para a economia. Quer dizer, tanto na política quanto na economia, o Bolsonaro representa um salto no escuro. Isso está ganhando corpo em todas as regiões do país. E eu sinto, nos acompanhamentos que nós fazemos, nos monitoramentos, que nós estamos crescendo nessa reta final, com grande chance de virar no domingo. Candidato Fernando Haddad, o carinho que os baianos demonstram pelo senhor pode ser revertido caso o senhor seja presidente da República em uma atenção especial à Bahia? Olha, o Nordeste vem vindo, por força dos nossos governos, vem vindo se desenvolvendo ainda de maneira satisfatória, mas está perdendo ímpeto, está perdendo força. Por quê? Porque o governo federal não tá olhando para a região que mais precisa. São 500 anos de dívida com o Nordeste. O Lula e a Dilma estavam resgatando isso. Depois veio o golpe, tudo ficou paralisado. Projetos importantes como a Transnordestina, por exemplo, está paralisado, mas vários outros. A Bahia mesmo tem a ferrovia que vai ligar. A ferrovia integrada ao Oeste-Leste. O senhor promete que pode finalizar, concluir essa obra importante? Tem que fazer de todo jeito, porque todo o Oeste baiano... Eu instalei universidade em Barreiras, em Luiz Eduardo. O povo me conhece lá, porque eu já botei a Universidade Federal lá. A região é fronteira de expansão agrícola. Mas para escoar a produção a preço baixo, você precisa ter uma ferrovia para levar para o porto a produção. Então, essas questões precisam ser retomadas. E o governo Temer e meu adversário não tem uma proposta clara para o Nordeste. Nós temos resgatar o que nós fazíamos e, e fazer com mais velocidade. Nessa reta final de campanha, Casimiro Neto, a gente conversa muito, eu, você, Matheus Carvalho, uma das propostas de Fernando Haddad atinge em cheio o bolso do trabalhador, que é colocar o botijão de gás a R$ 49,00 no máximo. Eu não entendo muito de economia, imagino que para o senhor conseguir isso é preciso fazer algumas artimanhas econômicas, principalmente com a Petrobras. Como é que Fernando Haddad vai baixar o preço do gás para R$ 49,00? Bom, o meu ponto de vista é o seguinte: os caminhoneiros se organizaram e conseguiram fazer o governo Temer mudar a política de combustível, só para eles. A dona de casa, que hoje está cozinhando a lenha ou a álcool, ela vai se organizar como? Como é que ela protesta contra o que foi feito com o preço do gás? Quase dobrou o preço do gás no Brasil. Sem necessidade. Nós somos grandes produtores de gás, nós temos pré-sal, nós temos o gasoduto que nos liga com a Bahia, nós importamos uma parte do gás, mas nem tudo é em dólar. Muita coisa é em real. Então, nós vamos desvincular o preço do gás do dólar. Porque não faz sentido vincular o dólar. Quando o dólar sobe, o gás sobe. A parte nossa do gás tem que ser preço em real.
Fazendo isso, o preço do gás cai naturalmente. O senhor já falou que a gente está na capital paulista, onde o senhor, segundo pesquisa do Ibope, o senhor virou aqui de 51% a 49% contra Jair Bolsonaro. E aqui está tendo uma disputa muito acirrada para o governo. A gente está falando muito sobre fake news. Ocorreu uma divulgação de um vídeo atribuído ao candidato João Dória, inclusive um vídeo que ele refutou, rebateu de forma veemente. Eu queria saber o que é que o senhor acha dessa parte da campanha nociva, da campanha de baixo nível, que o senhor também reclama muito. Tem alguma forma, alguma possibilidade da gente impedir que isso aconteça em próximas eleições? E qual mensagem o senhor mandaria para João Dória em relação a esse fato específico? Olha, nós tivemos agora reunidos com a OEA, que é um organismo internacional, para denunciar o que a gente chama de fake news. Mas é mentira mesmo, não tem outro nome para isso. O pessoal gosta muito de ler a Bíblia, na Bíblia está lá, é mentira. Né? E a mentira é coisa do diabo, não é coisa de Deus, não é coisa de quem quer o bem, é coisa de quem quer o mal. Agora, como é que você pode ficar acreditando em mensagem que você recebe no WhatsApp, sabe lá de que origem, contra a reputação de uma pessoa que está, como eu, estou disponível para qualquer debate com o Bolsonaro. Ele fugiu de todos os debates. Todos os debates. Ele cancelou todos os debates, mesmo tendo tido a alta dos médicos, dizendo que a estratégia é se esconder, é se esconder do povo. Por que ele não fala na minha cara as maldades que ele faz no WhatsApp, no Facebook e no Twitter? Esse vídeo, desculpe interromper o senhor, Casimiro tem uma pergunta também, mas esse vídeo incomoda como um todo a sociedade, a classe política? Evidentemente, você não pode agir dessa maneira. Eu não sei quem fez o vídeo, quem divulgou, quem disse que é ele, quem disse que não é ele, não estou acusando ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, essas práticas, é a primeira vez que acontece no Brasil uma campanha tão suja, subterrânea, usando redes sociais. Você deve ter recebido vídeo, deu numa Mercedes, dizendo que é minha, e eu estava lá em Interlagos, inaugurando a pista, com o filho de uma família rica aqui, para ver a pista. Disseram que esse relógio aqui, que eu vendo por 1% do que falaram, custa R$500 mil, porque misturaram o layout dele com... Eu te vendo por 5 mil. Eu nem sei o preço, porque eu ganhei da minha família de presente quando eu fui eleito. Mas essas coisas, gente, falaram que eu queria ensinar criança de 6 anos de idade, a fazer sexo. Imagina um professor, foi ministro da Educação, e uma professora que está lá em sala de aula, vai fazer uma coisa dessa com uma criança? Você acha que 2 milhões de professoras brasileiras vão usar um material impróprio para criança de 6 anos? Mas as pessoas acreditam, às vezes recebem no WhatsApp e falam, pô, será que o Haddad fez isso? Isso é uma baixaria. Nós não devemos aceitar esse tipo de coisa. Nós deveríamos repudiar, pela democracia, esse tipo de atitude. O Casimiro quer saber se o senhor mantém o projeto econômico viabilizado pelo PT e pelo ex-presidente Lula, ou se o senhor vai adaptar esse projeto a demandas do chamado mercado. Olha, na minha opinião, o Lula foi o melhor presidente da história desse país. Em 8 anos que ele governou, foram mais de 12 milhões de empregos. Nos 12 anos que nós governamos, foram 20 milhões de empregos. Então, eu vou adotar, agora, com novidades. Não dá para fazer exatamente a mesma coisa. Nós temos que introduzir algumas novidades para recuperar a economia. Primeira novidade, reforma bancária. Banco não vai poder ficar aí nadando de braçada, cobrando 300% de juro no cartão de crédito, 120% de juro no cheque especial. Acabou a mamata para banco no Brasil a partir de 1º de janeiro. Segundo ponto, vamos diminuir a carga tributária, ou seja, os impostos, de quem ganha menos. Quem ganha até 5 salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda. Nós vamos compensar isso cobrando dos muito ricos que hoje não pagam, porque os ricos foram isentados de pagar imposto de renda. Vão voltar a pagar. Terceiro ponto, retomar a obra pública, porque isso gera emprego e melhora as nossas exportações, porque as obras públicas melhoram a produtividade da nossa economia. Quarto ponto, aumentar em janeiro o Bolsa Família. O Bolsa Família faz o comércio reagir. Quando o comércio reage, contrata da indústria, encomenda da indústria. E a indústria hoje vai ter que abrir posto de trabalho para produzir o necessário para atender o comércio.
Candidato Fernando Haddad, o artista Mano Brown, rapper muito conhecido nacionalmente, amado inclusive na Bahia, fez uma manifestação bastante contundente no comício que o senhor protagonizou lá no Rio de Janeiro. O senhor mesmo reconheceu algumas falhas, algumas possibilidades de melhoria do PT. Como chegou aquela mensagem de Mano Brown? Como isso vai refletir num eventual governo do senhor? Olha, já refletiu. Acho que a virada aqui em São Paulo tem a ver com o que o Mano Brown está falando. O Mano Brown é da periferia aqui de São Paulo, né? E o que ele falou para mim? E falou correto. Falou, Haddad tem que reconectar com o pessoal da periferia. Tem que reconectar com a favela. Vocês fizeram muita coisa, fizeram Minha Casa Minha Vida, fizeram tudo, mas perderam a comunicação. Tem que recuperar a comunicação com o povo da favela, da periferia. E eu acho que ele está certo. Se essas fake news, se essa mentiraiada entrou porque a gente deixou de conversar. Por que a pessoa começou a acreditar em mentira? Porque a gente não estava lá para falar a verdade. Então, eu concordo com o Mano Brown. Estávamos lá o Chico Buarque, Caetano Veloso, Mano Brown. Ontem eu tive com o Emicida aqui em São Paulo. Isso foi no Rio, né? O Emicida aqui em São Paulo. Todos com a mesma linguagem. Salvar a democracia, salvar o Brasil dessa loucura, esse salto no escuro que é o Bolsonaro. No programa Roda Viva, o senhor fez elogios à Operação Lava Jato. O senhor falou do juiz Sérgio Moro e parece que o senhor descontentou algumas correntes do PT. O senhor reafirma os elogios à Lava Jato, ao trabalho do Sérgio Moro, ou o senhor mudou de opinião? Veja bem, quem é que pode ser contra combater a corrupção? Eu criei aqui em São Paulo um órgão de combate à corrupção que recuperou 300 milhões de reais numa cidade. Se nós recuperamos 300 milhões de reais numa cidade, quanto é que nós não podemos recuperar no país? Então, combate à corrupção. Agora, eu fiz reservas em relação à decisão que ele tomou contra o Lula. Isso aí eu fiz mesmo porque eu li o processo. Eu não falo de processo que eu desconheço, mas do que eu conheço eu falo. O senhor advogado, o senhor sabe que na segunda instância o presidente teve a pena aumentada, então aí já não compete ao Sérgio Moro. Sim, mas daí ficou aquele constrangimento, aquela pressão da opinião pública, porque, na minha opinião, queriam impedir o Lula de concorrer. Porque o Lula ganharia a eleição, na minha opinião, no primeiro turno. Foi o melhor presidente da história do país e não tinha prova no processo ali para condená-lo. Como última pergunta, ontem saiu um laudo da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul apontando que uma jovem que denunciou uma suposta ação nazista, ela cometeu automutilação. O senhor acha que está havendo muito exagero nessa questão do colocar fascismo nas ruas? O povo brasileiro é cordial, o senhor sabe disso. Não, querido, desculpa, mas não. Mataram o Moa, você sabe muito bem, lá na Bahia, 12 facadas pelas costas, um cara que gritou o nome do Bolsonaro. Outra coisa, vamos ler esse laudo direitinho, porque a informação que me chegou hoje é que eles colocam 3 possibilidades. Eu não quero falar do que eu não li, porque também eu não sou irresponsável, mas parece que diz ou aconteceu isso, ou ela foi imobilizada. Parece que o laudo diz isso, mas eu vou averiguar antes de falar. Colocou como uma possibilidade e não como uma certeza, né? Agora, o Moa, as duas pessoas da comunidade LGBT que foram esfaqueadas também por bolsonaristas que gritaram o nome do Bolsonaro, dizendo os jornalistas estão sendo ameaçados. Aquela pessoa que fez a minha propaganda eleitoral, dizendo que foi torturada, né? E o Bolsonaro elogia torturador, elogia a cultura do estupro, diz que só não estuprava uma colega porque ela não merecia. Será que isso é mentira ou está gravado ali? Algumas pessoas, alguns eleitores dizem que preferem a palavra de Casimiro, ele colocou muito bem, o diabo no Planalto, mas não preferem o PT. Como é que o senhor tenta convencer pessoas de que isso não é a medida correta? Olha, o PT certamente foi o partido que mais governou para os pobres. Houve erros? Houve. Nós temos que corrigir? Temos. Mas você não pode jogar a criança com a água do banho. Você tem que corrigir os erros e retomar o projeto que nós representamos. Porque, senão, você vai votar numa pessoa que representa violência, a ditadura, a cultura do estupro, o racismo, as expressões que ele se dirige aos nordestinos, oferecer capim para o nordestino porque vota em Lula, falar que baiano compra carro na Bahia porque já vem com freio de mão puxado. Esse cara é um desrespeito e quer impor uma religião para todo mundo, não quer aceitar a diversidade brasileira. O Brasil é diverso. O Brasil tem católico, tem evangélico, tem
matriz afro, tem judeu, tem tudo aqui nesse país. Vamos respeitar o diferente. Vamos respeitar as pessoas como elas são, né? Com as diferenças que tem. Se todo mundo é pela paz, vamos reconstruir a paz. Você pode estar cometendo um erro muito grave, votando numa pessoa tão violenta, tão desrespeitosa, quanto é o meu adversário. O senhor tem agenda extensa no Nordeste a partir de agora e amanhã na Bahia. Convida os baianos para participarem. É isso aí, vamos estar junto, correndo ali em Pernambuco, acho que vamos para Paraíba também, vamos para a Bahia, Nordeste sempre com alegria, né? Sempre com esperança. Eu sou cidadão soteropolitano com muito orgulho, ganhei da comunidade negra esse título, vou honrar os meus compromissos, né, com o brasileiro em geral, com os negros e mulheres em particular, porque a gente precisa dar atenção a todo mundo que precisa de uma chancezinha na vida para crescer, né? Seja uma bolsa na universidade, seja uma vaga de trabalho, todo mundo tem que ter uma chance. Muito obrigado, candidato Fernando Haddad. Reforçando o que Casimiro está dizendo, estamos tentando conversar com o candidato Jair Bolsonaro, esperamos que ele aceite o convite para falar diretamente para os baianos. Casimiro, eu vou precisar liberar o candidato Fernando Haddad, que ele tem uma extensa agenda agora, entrevistas na rádio, entrevista no SBT Nacional também, em outras emissoras de televisão. Eu agradeço a ele, sim, em seu nome, em nome de todos os baianos. Obrigado, candidato. Boa sorte na campanha. Valeu, valeu.